Olá, meus amores do sétimo ano, tudo bom? Vamos aí, meus amores, para a nossa aulinha do dia 18/11, né? Hoje nós vamos falar especificamente do capítulo 15, tá? Sobre a região sul. Aí o livro traz pra gente, né? Essa imagem aqui característica, ó, da região sul. O que a gente pode perceber? A gente pode perceber, né, o tipo de atividade econômica, né, que eles estão lidando aqui com a questão da pecuária. A gente observa a questão da vegetação, né, que é uma vegetação de campos, né, é uma característica de um lugar com clima frio, né, devido à roupa utilizada, ó, das pessoas, né. Então, o que acontece, meus amores? A região sul, ela é a menos extensa do país, ou seja, ela é a menor região e extensão territorial que nós temos. E é a terceira mais populosa, tá? Em razão de suas características naturais, entre outros aspectos, ela difere das demais regiões do Brasil. Então, é uma região em que a gente vai encontrar aspectos diferentes, tá? Das características climáticas, de vegetação, de atividades econômicas, do que as demais regiões brasileiras, ok? Então, o que acontece aqui, meus amores? Nós temos, tá, a região sul formada por 3 estados, tá? Sendo eles o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, tá? Esses estados, tá? Apesar de ser a menor região do país, ele tem uma grande importância econômica, tá? Por quê? Porque ele vai ser voltado para o maior produtor, né, de carne bovina, de atividades de agricultura, de algumas atividades industriais do Brasil, tá? Como a soja, né? Eu não sei se vocês lembram das nossas aulas, mas o Brasil, ele é o principal exportador de soja do mundo e grande parte dessa produção ela se concentra no Paraná, tá? E também cultural, porque a gente vai ter uma cultura muito específica da região sul, né? Uma cultura que se formou a partir das características europeias, de muitos europeus que vieram para a nossa região, bem como, né, dos povos que são vizinhos à região sul. Por exemplo, observem bem aqui o mapa. Nós temos os estados de Paraná, em amarelo, Santa Catarina, né, em laranja aqui, né, em marronzinho, e o Rio Grande do Sul em rosa. Se você observar, nós temos alguns países que fazem fronteira aqui com a região sul, que é o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Então, de certa forma, esses países aqui, né, acabam tendo a incidência de grande parte de imigrantes que vão para a região sul, e aí a gente tem um processo de aculturação, né? De uma cultura específica nesse lugar, ok? Bom, vamos falar um pouquinho agora dos aspectos naturais da região sul, tá? Bom, nas paisagens da região sul, nós vamos ter predominando como características, né? Nós vamos ter o relevo de planalto, tá? Campos sulinos, que é aquela característica, até aqui, ó, que a tia mostrou aqui da foto, ó, campos sulinos, tá? Que são planícies rodeadas de planaltos, né? Com gramíneas, ok? Nós vamos ter a floresta das araucárias, que são aqueles tipos de árvores, né? Muito altas, né? Não sei se vocês já viram, elas são muito altas. E na copa das árvores dela, elas têm, né, uma incidência de folhas muito largas, né? Mais ou menos assim, né? Que se forma assim, as araucárias, né? Tem até um pouco de araucárias aqui no Rio de Janeiro, na região mais alta, como em Penedo, né? Também temos um pouco na parte ali próximo a Visconde de Mauá, aquelas regiões assim, ok? Vamos lá, galerinha. O relevo. Em geral, os rios desaguam no mar, não é verdade? Na região sul, entretanto, os rios nascem perto do oceano e correm para o interior.
Isso acontece porque a altitude diminui no sentido leste-oeste. Então, o que acontece? Observe aqui no mapa aqui com a tia. Né? Geralmente, né, nós temos aqui os rios nascendo próximos, né, aos oceanos. Você observa aqui, ó, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná, tem uma área litorânea aqui, certo? A gente pode perceber que alguns rios, eles vão nascer aqui e vão para o interior, tá? Do Rio Grande do Sul, devido à grande incidência de altitude, tá? Na região sul, a gente também vai ter a formação de algumas depressões e planícies que estão agrupadas em 6 tipos de unidades de relevo diferentes, tá? Então, foca com a tia aqui no mapa aqui. Então, aqui, em número 1, nós vamos ter, né, em rosa, planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, planaltos e serras do Atlântico e leste-sudeste. 3, Planalto Sul Rio-Grandense. Então, toda essa região em rosa aqui, ela vai ser característica de planaltos. 4, nós temos 2 regiões específicas de depressão. Nós temos aqui, próxima aqui a Curitiba e Santa Catarina, que é a depressão periférica de borda leste da Bacia do Paraná, e nós temos a depressão periférica sul-rio-grandense aqui no final do Rio Grande do Sul, ok? Para finalizar um outro tipo de relevo característico, nós vamos falar um pouquinho da planície, tá? De Laguna dos Patos e Lagoa Mirim, que é bem aqui no finalzinho, ó, do Rio Grande do Sul, ok? Vamos lá, meus amores. Vamos falar um pouquinho agora específico de cada característica de relevo, tá? Os planaltos e chapadas, né? Eles ocupam praticamente 50% do território do Rio Grande do Sul, ok? Nessas regiões de planalto, a gente vai encontrar uma grande quantidade de arenito, tá? Que são rochas vulcânicas, né? De formações rochosas muito antigas ainda, da época da formação ainda do nosso planeta, tá? Na unidade de relevo, o basalto é a principal rocha vulcânica e responsável pela origem da terra roxa, muito comum no Paraná, ok? Essa terra roxa, ela é característica de um tipo de terra propícia para a plantação, ok? Não só no Paraná a gente vai encontrar uma grande quantidade de terra roxa, mas em São Paulo também a gente encontra, ok? Bom, vamos falar um pouquinho aqui das depressões. Como a tia falou para você, a depressão de borda do leste da Bacia do Paraná, tá? A gente vai ter os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste e os planaltos e chapadas da Bacia do Paraná, tá? Nesses lugares, a gente vai ter formações rochosas constituídas, como a tia já falou, de arenito, tá? E essa formação rochosa, ela é modificada por agentes erosivos, que são o vento, tá? A água e a chuva. A gente tem até um exemplo aqui, ó. Observa só essa formação arenítica do Parque Estadual de Vila Velha, né? O que fez essas grandes placas, né, de formações areníticas terem essa formação irregular? É justamente os agentes erosivos, né? É o vento que vai interferir, a água da chuva que vai interferir, né? Principalmente, né, a união desses 2 fatores, né, o vento e a água das chuvas, vão ocasionar, né, essa formação diferente aí, tá? Bom, nas terras catarinenses, a depressão é formada por rochas sedimentares, tá? E nessas depressões a gente vai ter um grande fluxo de carvão mineral no Brasil, ok? Vamos falar um pouquinho agora das planícies, tá? Existe apenas, como a gente já falou, uma planície no Rio Grande do Sul, que é a planície de Laguna dos Patos e Lagoa Mirim, tá? Que fica lá no finalzinho do Rio Grande do Sul, como a tia falou, tá? Essa formação, ela é plana, há muitas lagoas, lagunas, restingas. Por quê? Porque ela se forma próximo ao oceano, ok? Vamos falar um pouquinho da hidrografia, ou seja, como que está distribuído a característica, né, das águas no Rio Grande do Sul. Bom, os estados do Rio Grande do Sul, ele está localizado em 4 regiões hidrográficas. Nós vamos ter a Serra do Mar como divisor dessas águas, tá?
e essas águas desse relevo vão correr para o interior. Bom, vamos falar um pouquinho da primeira delas, que é a região hidrográfica do Paraná. O território do estado do Paraná está situado em grande parte na região hidrográfica do Paraná. Destaque dessa região, é lógico, é o quê? É o Rio Paraná, que vai separar as terras do estado do Mato Grosso do Sul e do Paraguai, ok? Bom, outra região importante é a região hidrográfica do Uruguai, tá? Que vai ter influência subtropical, vai ter chuvas bem distribuídas ao longo do ano, tá? E nessa região do hidrográfica do Uruguai, a gente vai ter o destaque das usinas de Passo Fundo, Machadinho e do Itá, tá? Que são indústrias que são usinas que ajudam aí na questão da produção de energia elétrica, ok? A outra região hidrográfica do Atlântico Sul e Atlântico Sudeste, a gente vai destacar os rios Camaquã, Capivari, Itajaí e, por fim, o rio Jacuí, ok? Vamos lá, meus amores. Dando continuidade, vamos falar um pouquinho aí do clima, né, da região sul. Todo mundo já sabe que a região sul, ela vai apresentar características de clima o quê? Frio, de um clima de montanha, né? Os verões lá não são verões muito quentes, né? É um clima tipicamente europeu, né? E por ser a ponta aqui, ó, do Brasil, como a gente acaba de ver aqui no mapa, ele tem a incidência das regiões, né, polares, que estão aqui, né, no final aqui do nosso planisfério. Então, por isso, as regiões polares acabam interferindo com as características de frio aqui na região sul, tá? Nós vamos ter aí grande parte do ano, né, sob domínio de uma massa de ar tropical atlântica, tá? Que tem temperatura elevada e umidade. Porém, no inverno, ele vai ter a incidência das massas de ar polares, que vem, olha o que a tia falou, ó, do sul do continente americano, ok? Então, por exemplo, a gente vai ter em Porto Alegre uma temperatura mínima em junho de 11 graus, olha só, e em janeiro de 30 graus, né? Então, são regiões que a gente vai ter essa incidência maior de épocas de frio do que de calor. O clima subtropical, esse tipo climático vai dominar a região sul, exceto no norte do Paraná. As temperaturas ficam em torno dos 20 graus, com invernos frios e chuvas bem distribuídas, né, irregularmente. No inverno, as temperaturas caem bastante, chegando a ocorrer geadas, precipitações, né, que são chuvas de neve, né, em locais como Santa Catarina, Vacaria, Bom Jesus e o próprio Rio Grande do Sul, atraindo aí milhares de turistas, certo? Vamos lá, 7º ano. Continuando, vamos falar um pouquinho agora da vegetação, tá? Nós temos aí uma vegetação original do Rio Grande do Sul que foi alterada devido à sua ocupação humana, né? Então, nós vamos ter como características, né, algumas florestas araucárias, mata dos pinhais, tá, que se destacam nessa região. Então, assim, os cientistas não acham impossível, né, difícil conseguir chegar a uma vegetação original típica da região sul, justamente por conta da influência humana. Então, nós vamos ter, de acordo com o mapa aqui, observa aqui com a tia, nós vamos ter a floresta tropical em verde, nós vamos ter a floresta das araucárias em marrom, nós vamos ter os campos em amarelinho, o cerrado, tá, nessa área mais litorânea, o cerrado nessa área aqui, ó, mais fazendo divisa com São Paulo, e fechando aqui a vegetação litorânea, mais aqui ao sul do Rio Grande do Sul. Então, são 1, 2, 3, 4, 5 tipos de vegetação típica do Rio Grande do Sul, ok? Floresta das araucárias, como a tia falou. Floresta tropical, tá? Nós vamos ter os campos e nós vamos ter a vegetação litorânea aqui, ok?
Bom, vamos falar um pouquinho então, né? A gente falou bastante aí das características de relevo, clima, a ocupação e a população. Galerinha, bom, a ocupação do Rio Grande do Sul, ela teve dois momentos distintos, tá? O primeiro, na época do Brasil colonial, que foi quando vieram, né, os primeiros habitantes para o Rio Grande do Sul para desenvolver a atividade da pecuária, tá? Depois nós vamos ter, no século XIX e no século XX, a segunda ocupação, tá? Com a formação do quê? Dos imigrantes europeus, ok? Então, duas características principais. Brasil colonial, pecuária. Brasil no século XIX, século XX, os imigrantes, tá? No início, né, essas regiões do sul do Brasil eram regiões difíceis de serem povoadas, tá? Mas aí, por quê? Porque a maior parte das atividades econômicas do Brasil estava voltado para o Nordeste, com a produção do quê? De cana-de-açúcar, tá? Foi preciso, com o passar do tempo, tá? O governo, né, o império aí, desenvolver a atividade da pecuária para poder tomar conta das regiões para o interior do Brasil. E ali vai se desenvolver a pecuária, o desenvolvimento da indústria, a produção de charque, né, que vai se destacar bastante, tá? Aí, no século XIX e século XX, nós temos aí a entrada dos imigrantes, tá? Europeus, que vieram introduzir a policultura, a criação de animais, né? Principalmente, esses imigrantes vieram da onde? Do Uruguai e da Argentina, que são os países que fazem divisa aí com o Rio Grande do Sul, tá? No aspecto demográfico, o que é aspecto demográfico, gente? É a gente falar das características da população, ok? Bom, a região sul é a terceira mais populosa do Brasil, a segunda, né, é a região nordeste, tá? E a gente vai encontrar aí mais de 85% da população vivendo onde? Nas cidades, ok? As menores densidades demográficas estão no extremo sul, onde a gente vai ter as lavouras de arroz, né? Onde a gente vai ter um pouco da pecuária, ok? Na economia, vamos agora falar um pouquinho da economia. A economia do Rio Grande do Sul vai apresentar grandes extensões de solos férteis e de pastagens, tá? Vai ter também um grande parque industrial que vai se desenvolver indústrias têxteis, indústrias de laticínios, frigoríficos, agroindústrias e também de grãos e vinícolas que vão produzir vinho, tá? Outro destaque na economia, né, na agricultura e na pecuária, vai ser a produção de maçã, tá? Que o Brasil aí consegue também ser um grande exportador de maçã, produção de arroz e de soja, tá? E a criação de ovinos, ok? Se destaca também, que a gente não pode deixar de falar, a produção do arroz, do fumo, do trigo, do feijão, né, da soja, do fumo. Todos esses produtos são típicos aí da região sul, tá bom, meus amores? Bom, para finalizar, vamos falar um pouquinho aí das nossas indústrias, tá? Que a gente tem aí 35%, né, do valor da produção industrial do Rio Grande do Sul, sendo investido em quais tipos de indústria, Chia? Na indústria têxtil, que produz tecido, né, roupa de cama, banho, mesa, na produção de roupas, de calçados, produtos alimentares, ok? A indústria química, petroquímica, siderúrgica, automobilística. Olha a diversidade de indústrias que a gente tem, tá? Em Caxias do Sul, por exemplo, nós temos uma grande área de produção de vinícolas, tá? No litoral de Santa Catarina, a atividade econômica importante é a extração de carvão mineral, né? Importantíssimo aí para as nossas indústrias. E não posso deixar de falar sobre o Porto de Paranaguá, tá? Que é o mais movimentado da região e um dos mais importantes do Brasil, que serve para escoar a produção tanto agrícola, né, de pecuária e tudo mais, né, de carnes, como também da produção têxtil, ok? Bom, sétimo ano, faça as atividades,
Qualquer coisa, a tia tá lá no canal Tira Dúvida, tá bom? Um beijo no coração, meus amores. Bye, bye.